A partir de agora, o Goiás Notícias destaca imposto de renda, declaração do imposto de renda no nosso noticiário. Quero aqui agradecer mais uma vez você, Cleovan, pela sua vinda aqui ao nosso Goiás Notícias. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, ouvintes Goiás FM, bom dia, Vital Rafael. É um prazer estar aqui sempre esclarecendo as dúvidas dos ouvintes, né? E mais uma vez falando para toda a população de Itapaci sobre imposto de renda. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode mandar que a gente vai tentar esclarecer aqui para vocês. Muito bem, vamos relembrar um pouquinho aí para os ouvintes que estão nos acompanhando aí a partir de agora, o Cleovan. A Contec, na Gestão Contábil Empresarial, vamos relembrar um pouquinho aí da empresa, para as pessoas relembrarem aí que você já esteve aqui, inclusive. Tá, a Contec Gestão Contábil Empresarial, ela é de séries, nós estamos já com 20 anos no mercado, né? E no ano de 2016 nós viemos para Itapaci a aquisição do escritório do Marcos, que antigamente era MP, né? MP Contabilidade. Então hoje nós estamos aqui como MP Contec, tá? Contec é uma unidade 2 da Contec, é a primeira de várias outras que nós pretendemos fazer na nossa região. Muito bem, então tá aí, você relembrando aí um pouquinho e conhecendo um pouco mais da Contec, da MP Contec aqui em Itapaci, temos aí uma unidade também. Aproveitar e mandar um abraço pro pessoal lá, né, da MP, a MP Contec, o Marcos e tem toda uma equipe por lá acompanhando também a gente, né, Cleovan? A gente manda um abraço para eles, né? Correto, um abraço ao Marcos, a todos os colaboradores da Contec Itapaci, Contec Séries, a todos os nossos clientes, né, e a todos os ouvintes da Goiás. Vamos lá, Cleovan, vamos começar a falar sobre o imposto de renda. Primeiro, eu acho que uma das grandes perguntas, uma das grandes dúvidas que as pessoas têm é o porquê que tem que ser feita essa declaração. Então, a minha primeira pergunta de hoje é essa. O porquê dessa declaração, qual a finalidade, explica pra gente o que de fato, o que o governo quer com isso, hein, Cleovan? Bem, a declaração do imposto de renda, a gente tem que se apegar nessa última palavra, a renda. O imposto é sobre a sua renda, sobre os seus rendimentos. Tá? Por exemplo, uma pessoa que já está aposentado, constituiu uma poupança, e uma poupança bem gorda, bem satisfatória. A poupança não paga imposto. No entanto, os rendimentos desta poupança, se ele for acima de R$40 mil ano, esse contribuinte está obrigado a fazer a declaração, apenas para informar, mas ele está obrigado. Então, o imposto é sobre a renda, seja uma renda tributável ou uma renda isenta. Exemplos de rendas tributáveis. É o salário que a gente recebe, os prolabores que recebem, rendimentos de aplicações, também já são tributação exclusiva, né? E rendimentos isentos, por exemplo, você é aposentado, você recebeu até R$ 24.700 no ano passado, referente à aposentadoria, esse é um rendimento isento, você vai fazer a declaração e não vai pagar imposto sobre ele. Então, a gente tem que estar atento que o imposto é sobre a renda. Nós sabemos que temos várias pessoas que têm casa de aluguel, né? E tem vários inquilinos. Ele está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? Sim, ele deve fazer a declaração, eu recomendo até para que ele registre todos o seu patrimônio, né? E também para que ele reconheça os rendimentos que ele teve no decorrer do ano. Ele vai aplicar as deduções e no final, havendo imposto a recolher, ele vai recolher. Se não haver imposto a recolher, ele já tem tudo aquilo registrado. Então, o que o governo quer é a declaração do contribuinte referente às informações da movimentação dele. Eu já aproveito para chamar a atenção de todos os ouvintes que no ano de 2016 foi instituída uma declaração chama E-Financeira, tá? Que eu acho que vale a pena um dia a gente vir aqui para falar específico dela. Então você tem uma conta corrente, você recebe esse aluguel, você vai lá e deposita esse aluguel, paga suas contas e chega no final do ano você não declara, isso para você pode se tornar perigoso, porque a Receita Federal, os bancos, as instituições bancárias, elas vão informar para a Receita Federal a sua movimentação financeira. Aí a Receita vai e institui de dia 2 de março a dia 28 de abril, até 30 de abril do ano, né? Sempre do ano seguinte.
para você vir e fazer essa declaração de ajuste. Quando é para você vir fazer essa declaração, chega nesse momento, você vai e não declara nada. Você às vezes não faz a declaração e quando faz a declaração não reconhece esse rendimento, não reconhece essa renda. Então daí a importância de fazer, porque o governo te dá a opção de fazer. Aí você não fazendo, ele pode te convidar, sabendo que você tem aqueles imóveis registrados nos cartórios, né? Ele pode te convidar e aplicar uma penalidade sobre você. Então eu recomendo que todas as pessoas que tiverem dúvida, procure o seu contador. Quem tem imóveis, vários imóveis, está nessa situação que eu acabei de falar, também procure o contador da sua confiança. Procure um profissional. Apesar da declaração ser um programa que o governo disponibiliza e fala que você pode fazer, muito cuidado com isso. Procure um profissional, porque as penalidades tributárias podem ser altas para o contribuinte. Apesar de ter o programa ali no computador, quem não tem realmente experiência com isso pode se atrapalhar ou informar errado alguma coisa que pode acarretar problemas, né, Cleovan? Então vamos lá, você falou sobre algumas situações que têm que ser declaradas, então vamos lá, quem de fato é obrigado a declarar o imposto de renda? Bom, quem recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70 no ano de 2016. Tá? Se você teve 2 empregos, um emprego você ganhou 14 mil, no outro você ganhou 14.600, já deu 28.600, você vai ter que fazer a declaração. Você, por um informe de rendimento, se você olhar apenas ele, você não está obrigado. Mas o que conta é a união de todos os seus rendimentos. Tá? Então essa é uma confusão e isso da malha, né? A malha fina, que o pessoal sempre tem muito medo. Isso da malha fina, e para você não cair na malha fina, você tem que reconhecer todos, porque as duas fontes pagadoras, que são os seus empregadores, vão informar que pagou aquele rendimento para você. Né? Então é importante isso e não deixar esquecer nenhum informe de rendimento. Se você trabalhou em 3 empresas, vá nas 3 empresas, pegue seus informes de rendimento, some eles, verifique se eles não passaram desse limite, aí sim. Aí por isso que quem vai fazer essa avaliação para você é um profissional. Eu recomendo que seja um profissional. Quem teve um rendimento abaixo desses R$28 mil ano em 2016, então não precisa fazer a declaração. Abaixo desse valor não é necessário. Não tem a obrigatoriedade. Nós falamos apenas de rendimentos tributáveis. Não tem a obrigatoriedade. Mas por que precisa de uma análise? Eu vou dar um exemplo para você. É um profissional que tem um salário de R$5 mil. Obviamente ele vai ter imposto retido. Claro. Ele trabalhou por 5 meses naquele ano. Deu um total de rendimentos de 25 mil. Ele está obrigado a fazer a declaração? Não. No entanto, é recomendável que ele faça até para ele poder restituir. Então, nessa situação do salário que eu acabei de dar o exemplo, nós temos várias pessoas que às vezes têm lá 100, 200, 300, 500 reais, né? Entendi. E a pessoa não está dentro do limite de obrigatoriedade, porque não trabalhou o ano completo, né? Não faz a declaração e o dinheiro fica lá. Então, é comum a gente ver aí todo ano o governo fala que fica milhares, milhões de reais lá, porque as pessoas não buscam. Agora, é importante dizer também o seguinte, eu sou obrigado a fazer que tive esse rendimento de 25 mil e não estou dentro da obrigatoriedade. Eu devo fazer nesse período agora? Não, eu posso fazer a qualquer tempo, só que eu tenho um prazo máximo de 5 anos, né? E eu fazendo, eu não vou pagar a multa de atraso, porque eu não estava dentro da obrigatoriedade, e também vou receber esse dinheiro atualizado pela Selic, né? Então, aproveitando aí essa onda de saques de FGTS, todo mundo recebeu isso, né? Então, esse dinheiro que está recebendo do FGTS, eu já digo para vocês, ele é um rendimento isento. Não precisa se preocupar. Não, vai declarar ele porque ele vai impactar na variação patrimonial. Nós temos pessoas que tinham 20, 30, 50 mil de FGTS. Ele vai pegar isso, vai declarar isso no ano de 2018. Vai declarar ele como um rendimento isento. Então, gente, é importante todos ter a consciência de buscar um profissional da sua confiança, né? Para avaliar isso. Se você não tem, ligue, faça pergunta, procure um contador,
para que ele avalie essa situação para você? De repente é dinheiro que tem lá. Claro, né? é verdade. E as coisas já não estão fáceis, né? Hoje, imagina você ir lá e perceber que você tem um dinheiro a receber. É isso aí. Vamos relembrar quais são as penalidades para quem não fizer essa declaração, ou Cleovan, ou perder o prazo. Vamos falar sobre isso aí. Bom, quem está obrigado a fazer a declaração e não o fizer até dia 28 de abril, ele vai pagar uma multa de R$ 165,74, ou 1% do imposto devido. Por que essas duas taxas? Né? R$ 165,74 você não tinha imposto a pagar, né? Entendi. Mas fez ela em atraso. Uhum. Aí fez ela em atraso, vai ter que pagar a multa. Agora você fez ela em atraso e também tinha imposto a pagar. Aí a multa ela é calculada 1% do imposto devido. Uhum. Muito bem, você está acompanhando aí o nosso Goiás Notícias. Estamos aqui com o Cleovan Lima, gestor contábil da Contec, Gestão Contábil e Empresarial, falando sobre a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. Cleovan, houve alguma mudança em relação à declaração do ano passado? Se houve, quais foram as mais importantes em relação a esse ano? Houveram duas mudanças pouco significativas, né, com relação nada ao aumento de alíquota ou de tributos. Duas mudanças. Por exemplo, você tem um filho de 12 anos de idade. Uhum. Você não vai conseguir transmitir a declaração se ele não tiver CPF. Certo. No ano anterior era 14. Uhum, Nos outros anos anteriores era 16. Aí o governo baixou para 14 e agora para 12 anos, né? Sabemos que já tem alguns estados que na certidão de nascimento, quando vai fazer a certidão de nascimento, já faz o CPF. Já faz o CPF. Uhum. Então, é justamente para poder não ficar apenas com a data de nascimento e o nome da pessoa. Outra mudança que o governo está preparando o layout para entrar em contato com os contribuintes, isso não é para agora, é uma novidade. Além do número do telefone, tem o número do celular e também do e-mail. Isso não vai dar pendência na declaração se você não informar o número do celular ou do e-mail. Mas o governo está preparando isso porque futuramente, com a sua permissão, ele vai entrar em contato com você através desses dois meios. Mas isso é algo para o futuro, então ele tem que inserir isso no layout, verificar e atualizar o cadastro dele. Lembrando que, apesar de ter na declaração do imposto de renda o seu e-mail, a Receita Federal não envia e-mail para ninguém. Para ninguém. Se você receber, exclui que é vírus. É vírus, isso aí. Ok? É bem lembrado, viu, Cleovan? Para poder fazer essa declaração, o que o declarante precisa, quais documentações? A gente sempre fala que é importante ter alguém para estar orientando, mas já que nós estamos no assunto aqui, Cleovan, quais são os documentos necessários, como é que funciona? Bom, você vai precisar, se você já faz declaração, da última declaração, até para que o profissional que estiver fazendo, ele atualize aqueles bens, né? Porque senão você faz em um local e não leva aquela declaração, ele pode fazer ela com o intuito apenas da restituição ou de pagar o imposto. E ele não atualiza aqueles bens. Então, você tinha uma declaração que você declarou que tinha imóveis, conta bancária e tudo, e depois você pode correr o risco de fazer em outro local e mandar ela sem essa informação. Certo. E aí isso não que dá pendência, mas é importante manter atualizado. Os documentos pessoais, identidade, CPF, título de eleitor, um comprovante de residência, porque anualmente a Receita vai perguntar para você se houve mudança de endereço ou não. Os comprovantes de rendimentos, conforme eu falei, você vai pegar ele nas fontes pagadoras. Extratos bancários para o imposto de renda. Lembrando que quando você for fazer o imposto de renda, você vai até o banco, procure o seu gerente ou responsável pela sua conta e fala: eu preciso de um extrato específico para o imposto de renda. Então, ele não vai te dar um extrato da conta poupança, outro da conta de aplicação financeira, outro corrente. Então, já existe um extrato simplificado específico para isso. Tá? E certidão de nascimento, né, dos filhos menores do que 12 anos, o CPF dos filhos acima de 12 anos, comprovante de despesas, né, despesas médicas, não existe limite para dedução, né, certo. E comprovantes de escola, né, de escolaridade. No caso, você teve a despesa com seu filho. Lembrando que a despesa com escolaridade, ela tem um limite, então R$ 3.400. Então, esse limite
da despesa de escolaridade, se você pagou 20 mil ano, você só vai deduzir o limite permitido, né? Entendi. Ok? Cleovan, sobre herança, esse tipo de coisa, também entra nessa declaração? Como é que fica? Perfeito, Vital. Excelente pergunta, por quê? Tem uma pessoa que não estava obrigada a fazer declaração, nunca fez declaração na vida. Aí teve um inventário, e esse inventário teve uma partilha e saiu uma escritura, né, de partilha. Ele é obrigado a fazer se ele tem um valor acima de 40 mil reais, porque esse é um rendimento isento para ele, vai entrar para ele como rendimento isento, né? Então ele vai receber parte de uma casa, parte de uma fazenda, entendi, né? Ou talvez. Então é importante esse formal de partilha, essa escritura, né? E também ganhos de capital. Você teve um lote, você tem um lote ou uma casa e vendeu aquela casa naquele ano, a escritura para que seja levantado o ganho de capital. Só que assim, um adendo com relação ao ganho de capital é que o ganho de capital ele deve ser feito no momento da venda. Entendi. E não anualmente, que é uma confusão que as pessoas fazem deixa para recolher esse imposto apenas no momento da declaração do imposto de renda. E não, o ganho de capital ele tem que ser feito no momento em que ocorre, no mês em que ocorre a venda. E sobre os aposentados, Cleovan, você tem alguma informação, se precisa ou se não precisa, como que eles devem proceder? Bem, no caso de aposentadoria ou idade, seria importante deixar claro o seguinte: quem é obrigado a fazer declaração de imposto de renda? Qualquer brasileiro, qualquer contribuinte que se encaixe nesses limites que eu vou falar agora. Quem recebeu renda acima de 28 mil, quem recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil, quem obteve ganho de capital, quem é da área rural, atividade rural que teve vendas acima de 142 mil, quem teve a posse ou propriedade de bens superiores a 300 mil reais está obrigado. E quem passou na condição de residente no Brasil. Agora, qual a idade? De 1 ano, de 0, né? A partir da data de nascimento, de 0 até após a morte. Então não existe uma idade. Você tem um filho, ele nasceu em novembro do ano passado. Ele recebeu um bem, recebeu uma herança ou teve um depósito. Ele está obrigado a fazer. Ele teve a posse de bens superior a 300 mil, ele é obrigado a fazer. Ou você é um contribuinte que tem 100 anos de idade e os seus rendimentos se encaixam nisso, vai estar obrigado. Ou o espólio. Faleceu, tem alguém cuidando do espólio, os bens do espólio estão gerando renda, você continua obrigado. Até que não tenha esse inventário, esse espólio final, para que possa fazer daí a declaração de espólio final e encerrar com o CPF desse contribuinte. Então, o imposto é sobre a renda, a gente tem que estar atento a isso, não existe limite de idade. E sobre os aposentados, acima de 65 anos, eles existem um limite de isenção. Então, o aposentado que recebe até 24.700, ele vai estar isento. Um aposentado acima de 65 anos, que são poucas as situações, que recebe 50, 60, 70 mil por ano de aposentadoria, ele vai ter 24 mil isento e a diferença vai ser tributável. Vai ser declarada e vai ser tributada. E é tributável. Porque a gente tem essa confusão, Vital, de entender que o imposto de renda, sou aposentado, tenho acima de 65 anos, não vai me descontar mais. Não vai. Além de descontar, você vai ter apenas um limite de isenção. Mas todos os anos você vai fazer e além de fazer, pode ter que recolher tributos. Caso as pessoas percam essa data, Cleovan, há uma possibilidade do governo liberar uma outra data ainda esse ano ou não? Não, o governo há vários anos já, ele não vem trabalhando com essa questão de prorrogação. Para haver uma prorrogação de prazo, né, isso já é que eu me recordo nos últimos 5 anos, para haver alguma prorrogação de prazo, só se houver uma catástrofe ou alguma coisa.
Já aconteceu isso, acho que em Santa Catarina, 2 anos atrás, né? E também, acho que foi Petrópolis também, há uns 5, 6 anos atrás, aconteceu aquelas chuvas e tudo. Entendi. E aí a cidade não tinha condições de se estruturar, nem para fazer, e tinham prioridades, e nem para receber aquela informação. Daí, nós tivemos declaração de imposto de renda que foi entregue num período específico, mas o governo vai soltar uma nova medida provisória específica para aquela região, dizendo que aquelas declarações podem ser entregues até tal data sem pagar a multa. Entendi. Mas isso tem que ser por meio de lei. Tá? Então, essa situação que tinha no passado de não tem internet, não deu para mandar, isso não existe mais. Graças a Deus não existe, porque ficava uma falsa expectativa. As pessoas deixavam para a última hora, não fazia, e além de não fazer, queria jogar a culpa para cima de internet, de outras desculpas, isso que não é interessante. Bom, eu acho que todas essas informações que o Cleovan nos passou são informações importantes, mas é como ele mesmo disse no início da nossa entrevista. É importante que você procure sempre uma pessoa para estar te orientando, um profissional da área contábil, para ele estar te orientando na hora de fazer essa declaração, né? E outra coisa, é preciso que a pessoa entenda realmente a importância que é se declarar, né, Cleovan? Você não está fazendo nada, o governo é frescura, gente, não. Se você se encaixa dentro das pessoas que precisam fazer essa declaração, se os seus rendimentos estão aptos para serem declarados, não adianta, você tem que fazer essa declaração até para evitar qualquer tipo de problema posterior. Mais alguma informação que você quer destacar aí, Cleovan? Eu gostaria de convidar os ouvintes a entrar no site da Contec, www.conteccontabilidade.cnt.br/declaração do imposto de renda. Lá nós temos todas as dúvidas, né, bem detalhado, o que precisa, são alíquotas e tudo. Quais são os objetivos para ter isenção e restituição. E só deixar uma informação importante e assim um chamado, uma convocação para que o contribuinte mude um pouco esta forma de pensar. Pense na declaração do imposto de renda, onde você, além de declarar tudo, você vai fazer uma avaliação de como foi seu último ano. Claro. Se eu lancei que eu tenho uma casa, se eu lancei que eu tenho um carro, se eu lancei que eu tenho uma dívida, como que foi essa dívida? Ela aumentou ou diminuiu? Como é que foi meus rendimentos? Lá no banco aumentou ou diminuiu? Mas eu não quero ver isso. É importante ver isso. Se transforma um controle pessoal. Isso, passa a ser um controle pessoal e você vai verificar se a sua vida está melhorando ou não, além de andar em dias. E vamos pensar, uma pessoa que faz uma declaração com sustentabilidade, que é algo que a gente defende muito, ele veio, declarou todo o patrimônio dele, declara o dinheiro que tem, pagou os impostos dele. No dia que essa pessoa tiver que doar para alguém, no dia que ela tiver que, se porventura essa pessoa venha a falecer, ela não deixou problema para ninguém. Exatamente. Simplesmente pega a declaração do imposto de renda dele, veja os filhos, vai fazer o formal de partilha. Então nós vamos facilitar um monte, além de facilitar a própria vida do contribuinte. Então o que eu tenho visto é que muita gente não gosta de ver isso. É um costume nosso, né? Não gosta de ver essas informações claras. É verdade. E acha que está escondendo de alguém. No fundo, ele está escondendo dele mesmo. É verdade. E ele está gerando um problema, pode estar gerando um problema para a família dele e uma dor de cabeça. Muito bem, 11h28. Bom, a gente vai encerrar por aqui o nosso bate-papo, mas eu relembro a você que qualquer outra informação você pode procurar a Contec Gestão Contábil Empresarial. Eu vou trazer aqui alguns telefones, que é 3323-1007, né? E eu vou repetir aqui o site que o Cleovan disse, conteccontabilidade.cnt.br/ declaração de imposto de renda, que você vai ter aí todas as informações também. Lembrando que aqui em Itapaci, como ele mesmo, o Cleovan já nos disse, a MP está... Vamos relembrar o endereço para que você possa passar para a gente aí, Cleovan? Rua Benedito Gonçalves de Oliveira, número 29, sala 5. Bem no centro de Itapaci, você pode ir lá também tirar suas dúvidas. Cleovan, muito obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez ao Goiás Notícias. Sempre que precisar, sempre que tiver informações importantes, estamos à disposição. Eu gostaria de agradecer a você e agradecer a toda a população de Itapaci pela receptividade. Então, quando nós chegamos a Itapaci, a população, o entendimento de todos, né, o calor, né, das pessoas,
sabe do perfil da nossa empresa. Então a gente, nesse primeiro ano de Itapaci, a gente só tem a agradecer a população de Itapaci pela receptividade, agradecer a vocês pela abertura do espaço e dizer que nós estamos aqui para contribuir com todos, certo? É só nos procurar lá, nós estamos aqui para contribuir com todos da melhor forma possível e que nós queremos contribuir com o crescimento de Itapaci e com o crescimento da população de Itapaci. É isso aí. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, Cleovan. Muito bem, agora são 11h30. Conversei com o Cleovan Lima, gestor contábil da Contec, gestão contábil e empresarial, falando aí sobre imposto de renda aqui no nosso Goiás Notícias. Eu vou fazer uma parada rápida e eu volto já com mais informações para você. Até já. Goiás Notícias. No próximo bloco, mais informações. Você já participou do Momento Empresarial da Goiás FM? Não? Então venha participar. Toda quarta-feira, das 11 às 11h30 da manhã, a Rádio Goiás FM entrevista uma personalidade do comércio local. Quem sabe agora não é sua vez? Ligue pra gente. A cidade toda quer ouvir você. Agende sua participação pelo telefone 3361-1770. Momento Empresarial. É você no destaque. Só aqui, na Goiás FM. A Federação dos Assalariados Rurais de Goiás, FETAER, e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego avisam aos empregadores rurais que a contribuição sindical dos seus empregados rurais devem ser recolhidas até 31 de março, através da guia eletrônica no site www.fetaergo.org.br ou ligar 62 3033 8003. Acesse o portal de notícias mais completo da região, jornalgoiasnoticias.com.br, e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade. Educação, esporte, política, saúde, tudo o que você precisa saber num só lugar. jornalgoiasnoticias.com.br. Notícias do tamanho da verdade. De segunda a sexta-feira, você ouve na Goiás FM, das 8 às 11 da manhã. Programa Bom Dia Goiás. Música, notícias, muitos prêmios e a sua participação. Programa Bom Dia Goiás, com Vital Rafael. Bom Dia Goiás. Só aqui, na Goiás FM. Goiás FM. De segunda a sexta-feira, você ouve na Goiás FM, resenha esportiva, das 11h30 ao meio-dia, com o desportista Miguel Caixeta.